Oi meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, sem mais enrolação, já vou falar para vocês que a gente vai falar sobre a equação do gás ideal. É isso mesmo. E isso, na verdade, é uma continuidade sobre o assunto de gases. Por que uma continuidade? Porque a gente já falou sobre a lei de Boyle, a gente já falou sobre a lei de Charles, a gente já falou sobre a lei de Avogadro junto com Gay-Lussac. E se, inclusive, você quiser assistir sobre essas leis, é só você ir na descrição desse vídeo que eu vou deixar os links para vocês, combinado? Agora, hoje a gente vai entender como que essas leis contribuíram para a gente chegar na equação do gás ideal. Então, vamos entender como que isso funcionou? Presta atenção aí, gente, se liga só no vídeo. Cada uma das leis sobre gases que nós comentamos aqui, ela foi obtida ao se manter duas variáveis constantes para se observar como as outras duas variáveis se comportavam uma em relação à outra. Agora, a gente pode expressar cada uma delas da seguinte forma. No caso da lei de Boyle, ele manteve constante a quantidade de matéria e a temperatura. E, com isso, ele determinou uma relação entre o volume e a pressão. Assim como no caso da lei de Charles, o que foi mantido constante foi a quantidade de matéria e pressão. Ou seja, ele determinou uma relação entre volume e temperatura. Já no caso da lei de Avogadro, isso com contribuição de Gay-Lussac, foi obtida uma relação entre volume e quantidade de matéria. Nesse caso, o que foi colocado como constante foi a pressão e a temperatura. Este símbolo, utilizado em todas as leis que a gente acabou de explicar, significa proporcional a. Então, se a gente combinar as três leis que a gente acabou de colocar, a gente vai encontrar a seguinte relação. O volume, ele será proporcional à quantidade de matéria, temperatura e pressão. Isso aqui a gente está combinando as três leis. E se a gente chamar o R de constante de proporcionalidade, então o que a gente vai obter? A gente vai obter que o volume, ele é igual a R NT sobre P, ou seja, a gente tem uma constante de proporcionalidade aqui, vezes a quantidade de matéria, vezes a temperatura, vezes a pressão. Veja o que isso significa. Se a gente organizar esses dados, olha o que a gente obtém. PV igual a nRT, que é a conhecida equação do gás ideal, ou seja, a pressão vezes o volume é igual a quantidade de matéria, que é o número de mols, vezes R, que é a constante de proporcionalidade, vezes a temperatura. Existem alguns possíveis valores para R, que é a constante dos gases. E dentro desses possíveis valores que a gente pode observar aqui, qual a gente tem que usar? A gente percebe que tudo depende da unidade em que a gente utiliza a conta de PV igual a nRT, ou seja, quais são os valores que a gente adota para pressão, para temperatura, para volume e para quantidade de matéria. Agora veja que quantidade de matéria e temperatura, não importa qual seja o valor, é sempre mol, Kelvin, mol, Kelvin, mol, Kelvin. Agora, o que vai alterar então? O que vai alterar é pressão e volume. Aí eu já vou te adiantando que os mais utilizados são 0,08206 e 8,314. Isso dependendo dos valores tanto de pressão quanto de volume. Vamos analisar como que fica, então, os resultados de PV igual a nRT, ou seja, a relação de pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura nas condições normais de temperatura e pressão. O que é a condição normal de temperatura e pressão? Significa que eu tenho 0 graus Celsius, lembra que a temperatura é dada em Kelvin, certo? Então, eu tenho, na verdade, 273,15 Kelvin. E eu tenho uma pressão, nas condições normais de temperatura e pressão, eu tenho uma pressão de 1 atm. Vamos ver como que fica isso? Se eu analisar na condição normal de temperatura e pressão, eu tenho pressão de 1, o volume eu vou descobrir, isso é igual
A1, que eu vou colocar obtendo 1 mol de qualquer gás, vezes 0,08206. Por que essa constante? Porque eu estou utilizando aqui, ó, em ATM. E, inclusive, se eu estiver utilizando em ATM, eu vou obter essa resposta em litros, porque a gente acabou de ver que essa relação, essa constante é para ATM, litros, mol, Kelvin, certo? Vezes a temperatura, que é 273,15, isso na condição normal de temperatura e pressão. Se eu fizer essa conta, eu vou achar um volume de 22,41 litros. Olha só, é por isso que quando você vai resolver alguns problemas de estequiometria e afins, você utiliza ou adota 22,4 litros para cada 1 mol de determinado gás, seja ele qual for. Agora, você vai me perguntar, então qualquer gás vai ter exatamente esse volume nessa temperatura e nessa pressão? Não necessariamente, porque isso daqui também tem influência, por exemplo, de forças intermoleculares, né? E que pode alterar em pequenas proporções, em pequena quantidade, esse volume. Porém, isso vai ser assunto para um próximo vídeo. E aí, galera, tá aí tudo certo? Vamos aplicar aí o conhecimento que a gente já adquiriu até agora? Se liga só, eu vou resolver um problema para vocês agora. E ó, não esquecem, se estiver curtindo, se estiver aprendendo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos. porque se estiver te ajudando, pode, inclusive, ajudar aos seus amigos aí. Combinado, gente? Então não esquece de compartilhar. Vamos lá na resolução do problema. Vamos, então, resolver esse problema onde a gente vai aplicar os conhecimentos adquiridos nesse vídeo. Então, aqui, ó, esse problema diz o seguinte: o carbonato de cálcio, CaCO3 sólido, decompõe-se com o aquecimento para produzir CaO e CO2. CaO sólido e CO2 gasoso. Então, veja, aqui a reação é CaCO3 sólido, que gera CaO, isso sob temperatura, certo? Esse é o símbolo para a temperatura, que gera óxido de cálcio sólido mais CO2 gasoso. Uma amostra de CaCO3 é decomposta e o dióxido de carbono é coletado em um frasco, ou seja, o CO2 é coletado em um frasco de 250 ml. Veja que isso daqui representa o quê? Volume. Então, quando foi realizado essa reação, o CO2 foi colocado num frasco de volume igual a 250 ml. Depois de a composição se completar, o gás tem pressão de 1,3 atm. Então, foi feita essa reação, colocado nesse frasco e foi verificado que a pressão exercida pelo gás é de 1,3 atm. A temperatura de 31 graus Celsius. Então, em uma temperatura de 31 graus Celsius. Qual é a quantidade de matéria de gás produzida? Veja, se ele quer a quantidade de matéria, ele quer saber qual é o número de mol. Então, o que a gente vai fazer? Ele não está falando nada de força intermolecular, a gente ainda não entrou na questão do gás fora da situação ideal. Então, se nada disso foi citado pelo problema, eu vou utilizar a equação do gás ideal, que é PV igual a nRT. A gente sabe que a pressão é de 1,3 atm, veja que isso daqui está naquela relação em que o R é igual a 0,08206, lembrando, né, que é onde eu tenho atm. Porém, o volume para isso tem que ser dado em litros. Então, aqui, ó, vezes 0,25. Por quê? Porque eu tenho que transformar ml aqui para litros. A quantidade de matéria é o que eu quero saber. Aqui eu tenho a constante de 0,08206, que é essa que eu vou adotar devido às unidades de pressão e volume. Vezes a temperatura. Veja que eu não posso dar a temperatura em graus Celsius. Então, eu vou colocar isso daqui mais 273,15. Para quê? Para poder passar para
Kelvin. Por quê? Porque lembra que sempre que eu utilizo essa reação, a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Isso vai me dar, então, uma temperatura de 304,15 Kelvin. Fazendo essa conta, eu vou verificar que eu vou obter uma quantidade de matéria igual a 0,013 mol de quê? De CO2. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, curtido. Espero que eu tenha colaborado com vocês, porque é esse o objetivo do nosso canal. Beleza, gente? Até o nosso próximo vídeo.